Oi, pessoal. Essa é a nossa aula sobre árvores B. Árvores B são estruturas de dados arbóreas, essencialmente uma generalização de árvores binárias de busca, em que é possível que um nó tenha mais de uma chave e, portanto, mais de um filho. As árvores B, elas costumam ser utilizadas em armazenamento secundário, mas nessa disciplina a gente vai estudar as árvores B em armazenamento primário, ou seja, apenas na memória do computador, na memória principal do computador. Aqui a gente tem a figura de uma árvore B, do livro do Cormen, na terceira edição, certo? E nessa figura, a gente observa a raiz da árvore B com apenas uma chave e, portanto, tendo dois filhos. A gente percebe que o filho da esquerda tem duas chaves e, portanto, tem três filhos. Nota que essa árvore ela obedece uma ordenação de acordo com a ordenação das letras do alfabeto. Então, todas as chaves no lado esquerdo são menores que M, são caracteres em ordem alfabética precedentes a M. E todas as chaves na árvore direita são caracteres procedentes a M, caracteres que vêm depois do M, em ordem alfabética. A gente nota que, como esse nó em destaque tem duas chaves, ele acaba tendo três filhos. Como esse nó, a raiz da subárvore direita, tem três chaves, ele acaba tendo quatro filhos. Tudo bem? Então isso serve para a gente ter uma noção de como funciona uma árvore B. Tá bom? Opa! Como a gente havia dito anteriormente, as árvores B, por serem generalizações das árvores binárias de busca, elas acabam tendo um fator de ramificação maior, usualmente maior que o fator de ramificação de uma árvore binária de busca. Como essas árvores B, elas costumam ser utilizadas em armazenamento secundário, você costuma determinar o fator de ramificação de uma árvore B a depender do tamanho de uma página do armazenamento secundário que você vai utilizar. E isso pode estar relacionado a restrições de hardware, como com a restrições de software, onde talvez um sistema de arquivos possa limitar o número de páginas, quer dizer, o tamanho de uma página no seu disco, ou talvez proporcionar páginas virtuais com um tamanho maior. Bom, a gente vai observar a definição formal de árvore B. E para a árvore T ter as características de uma árvore B, ela precisa obedecer algumas características. A primeira característica é que todo nó de uma árvore B chamada T precisa ter armazenado o número de chaves naquele nó, precisa ter armazenado as chaves propriamente ditas, e essas chaves precisam estar armazenadas de forma que elas sejam armazenadas em ordem não decrescente. Todo nó de uma árvore B também vai ter um campo, um valor booleano leaf, indicando se aquele nó é uma folha ou se aquele nó não é uma folha e, portanto, tem filhos. Para os nós de uma árvore B que não são folhas, essa árvore B deve ter uma quantidade de filhos equivalente ao número das suas chaves mais um. Ou seja, se uma árvore B, se um nó de uma árvore B tem n chaves, então ele vai ter n mais 1 filhos e, portanto, ele vai ter n mais 1 subárvores. Cada uma dessas subárvores deve ter uma referência armazenada no nó, e essas referências são em uma quantidade de n mais 1. Ainda para os nós não folhas
de uma árvore B, a gente vai ter a seguinte propriedade. A chave KI da subárvore de índice I, ela vai obedecer a propriedade de que as chaves da subárvore de índice 1 são necessariamente menores que a primeira chave do nó da árvore B. As chaves da subárvore de índice 2 são necessariamente maiores ou iguais que a chave de índice 1 e menores ou iguais que a chave de índice 2. Isso a gente vai adiante até chegar nas chaves da árvore de índice N, que necessariamente são maiores que a chave de índice N-1 e necessariamente são menores ou iguais que a chave de índice N. E por fim, a gente tem as chaves da última subárvore, a subárvore mais à direita, a subárvore de índice N+1. As chaves da subárvore de índice N+1 são maiores ou iguais que a chave de índice N do nó. Uma outra propriedade que essa vai garantir o balanceamento é a seguinte: todo nó que é uma folha precisa estar no mesmo nível da árvore B. Como a gente observa aqui nessa figura, esses nós são folhas, e todos eles estão no mesmo nível. Essa propriedade ela vai garantir o balanceamento das árvores B e ela vai facilitar a definição de altura de uma árvore B. Se a gente contar os níveis de uma árvore B de cima para baixo, esse sendo o nível 0, esse sendo o nível 1 e esse sendo o nível 2, a gente percebe que todas as folhas se encontram no nível 2 e, portanto, essa árvore tem altura 2. Uma outra propriedade é que o número de chaves que um nó pode comportar é limitado tanto inferiormente como superiormente. A gente vai ter um fator T que determina tanto o limite inferior como o limite superior do número de chaves em um nó, da seguinte forma: todo nó da árvore B, com exceção da raiz, deve ter pelo menos T-1 chaves. E, portanto, deve ter pelo menos T subárvores, já que tem uma subárvore a mais que o seu número de raízes. Quer dizer, que o seu número de chaves. Quanto ao limite superior, cada nó de uma árvore B pode ter no máximo 2T-1 chaves. E como tem uma subárvore a mais que o número de chaves, pode ter no máximo 2T subárvores. A gente vai definir que um nó, dado uma árvore B definida com um parâmetro T, a gente vai definir que um nó que tem 2T-1 chaves está cheio. Esse nó está cheio porque ele tem o número máximo de chaves que ele é permitido ter. Com essas propriedades, a gente consegue determinar uma fórmula para a altura máxima de uma árvore B com N chaves. No teorema 2, a gente toma uma árvore B com N chaves, a gente toma o fator T pelo menos 2
e uma altura h. A gente vai relacionar esses itens da seguinte forma. A altura da árvore B é, no máximo, o logaritmo na base t da expressão n mais 1 sobre 2. A prova para isso vai se dar de uma maneira bastante algébrica. A gente observa que a gente quer limitar a altura de uma árvore B por cima. Ou seja, a gente gostaria de determinar a altura máxima que uma árvore B pode ter se ela tem n chaves e um fator de ramificação t, e um parâmetro de ramificação t. Como a gente quer encontrar uma altura máxima para sustentar esse limite, a gente vai tomar a raiz da árvore B de tal forma que ela proporcione a maior altura possível. A gente sabe que a raiz de uma árvore B tem pelo menos uma chave, enquanto os demais nós têm pelo menos t menos uma chaves. Para a gente ter uma altura máxima, a gente deveria ter a raiz no nível 0, ou seja, a raiz com exatamente uma chave, para a gente ter pelo menos 2 nós no nível 1. Logo em seguida, pelo menos 2t nós no nível 2. Ou seja, para cada nó que está no nível 1, esse nó tem que ter pelo menos t filhos. Então, para esses 2 nós, a gente teria para cada um deles t filhos. Daí a gente teria 2t nós no nível 2. Para cada um desses 2t nós, cada um deles teria t filhos também. Então a gente teria 2t vezes t nós, ou 2t ao quadrado nós no nível 3. E assim por diante, até a gente chegar no nível h-1, que vai ditar a altura. E a gente teria 2t elevado a h-1 no nível h, que dita a altura. Então a gente sabe que o número de nós de uma árvore B vai ser dado pela raiz mais t menos 1 mais as suas pelo menos t menos 1 chaves, multiplicando a quantidade de nós em cada nível, onde o nível vai de 1 até h. Isso vai ser igual, quando você toma esse somatório, isso é essencialmente uma progressão geométrica. Essa progressão geométrica, ela pode ser resolvida da seguinte forma. E esse 2, que aparece em todas as parcelas desse somatório, ele pode ser colocado do lado de fora. Então a gente coloca o 2 do lado de fora. E essa progressão geométrica, sem o 2 bem aqui, ela pode ser resolvida dessa maneira, pela fórmula clássica da soma de um EPG. Então a gente tem esse como um limite inferior para o número de nós. Agora que a gente tem esse como um limite inferior para o número de nós, a gente vai observar que esse t menos 1 bem aqui, ele cancela esse t menos 1 bem aqui. Daí a gente vai ficar com um nó, sendo a raiz, mais 2 vezes t elevado a h menos 1. A gente vai distribuir essa multiplicação, vai ficar com 2th menos 2, e a gente vai simplificar esse 1 com esse menos 2, e vai ficar só com menos 1 bem aqui. Então a gente tem 2t elevado a h menos 1. Ou seja, a gente sabe que o número de nós tem um limite inferior dado pela altura. Se a gente conseguir isolar o h, a gente vai perceber que a altura tem um limite superior dado pelo número de nós. E é isso que a gente vai fazer. O que essa expressão, o que
o que esse algebrismo nos proporciona é essa desigualdade bem aqui, né? Quando a gente considera apenas essa parte no começo e essa parte no final. E agora a gente vai isolar o H. Então a gente pega esse menos 1 e passa para o outro lado. E a gente passa dividindo por 2. Daí a gente fica com n mais 1 sobre 2. Logo em seguida, a gente vai isolar esse H. Como que a gente vai isolar esse H? Para a gente isolar o H, a gente precisa colocar os dois lados dessa equação, dessa inequação, como argumentos de log t. Quando a gente coloca os dois lados dessa inequação como argumentos de log t, a gente vai ter o log t cancelando essa exponenciação de base t, ficando só com h desse lado, e desse outro lado a gente vai ficar com log t de n mais 1 sobre 2. Daí a gente vai ficar justamente com a fórmula que é o resultado do teorema. Ou seja, um limite superior para a altura, dado pelo número de nós e pelo parâmetro de ramificação, que é obtido a partir de uma conta, de um cálculo para o limite inferior do número de nós, dado o fator de ramificação e a altura. Então, essa é a nossa aula sobre a definição de uma árvore B e sobre o teorema que demonstra a sua altura bastante razoável, a sua altura logarítmica para as inserções e as remoções e as buscas, naturalmente. Na próxima aula, a gente vai ver as operações de uma árvore B. Então, até lá.